Como realizar reuniões de sucesso com a sua equipe. Aula 3: avaliação de causa e efeito. Muito bem. Lá na aula 1, eu comentei do roteiro, e aí, logo após que são feitas as apresentações, dentro do roteiro consta a etapa de avaliação. Conforme comentado, a avaliação é conduzida pela liderança da equipe. No entanto, ela pode ter um momento de cooperação, de participação da equipe, o que é muito produtivo, conveniente para que a equipe contribua não só com as suas capacidades, mas que também ela entenda a força de trabalho necessária para fazer as mudanças e se engaje com mais facilidade nas mudanças e nas ações decorrentes da reunião. Uma reunião de sucesso é aquela que mobiliza a equipe para seguir os próximos passos. Então, a análise de causa e efeito é uma ferramenta bastante antiga, mas que se ainda é extremamente produtiva, facilitadora da análise de casos para entendimento e esclarecimento de fatores que muitas vezes estão ocultos, podemos dizer assim, no processo de trabalho, e assim facilita que sejam vistos e que possa então se tomar uma ação em relação a esses fatores. Aqui eu trago um exemplo, né? Vamos supor o seguinte: feita a apresentação, o líder iniciou a avaliação vendo que determinado indicador estava aquém do esperado. Então, eu trago um exemplo aqui que o indicador seria de prazo de envio das propostas para os clientes, que no indicador demonstrava que ele estava maior do que o ideal, ou maior do que a meta estabelecida, certo? Então, essa questão ela vem para o centro da análise de causa e efeito. E é esse o foco da atenção. Lembrando que os tópicos que serão trabalhados com a ferramenta causa e efeito dentro de uma reunião são escolhidos pelo líder no sentido de olhar para o que é prioritário naquele momento, ou ele também pode delegar que aconteçam outras reuniões dentro dos próprios setores para fazer essa análise de causa e efeito para outros indicadores que não sejam tão relevantes naquele momento daquela reunião. Então, considerando que esse seja algo importante para essa reunião que nós estamos simulando aqui, aí a gente entra na análise de causa e efeito, onde cada um dos colaboradores, no seu momento, de forma ordenada e calma, coloque alguma causa que entenda que seja o motivador daquela situação, do tópico, certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Não se sabe responder o que responder primeiro, né? Fornecedor X está demorando mais que o previsto para dar alguma informação. Há retrabalho na escrita da proposta, certo? Então, essa aqui são algumas razões que a causa, né, que a equipe pôde visualizar dentro de uma reunião. E aí, a gente também analisa efeitos colaterais, tanto relativo às causas, quanto relativo ao tópico em si. Por isso que é sempre importante abrir as causas antes de analisar os efeitos, porque se abrem outras possibilidades de análise. E ali, então, nos efeitos, né? Os clientes ficam sem resposta, então constatou-se em uma reunião que, não sabendo o que responder primeiro, alguns clientes podem ficar, inclusive, sem resposta, o que também acaba
influenciando na mensuração do prazo de envio das propostas via sistema, certo? Algum outro efeito também é perdemos a oportunidade, ou seja, né, responde já fora do prazo aceitável pelo cliente e ali se perde a oportunidade. E também ocorrem falhas no texto, né, no texto da proposta, algo que precisa ser minucioso, algo que precisa ser detalhado, algo que precisa estar muito claro para o cliente. Isso acaba que muitas vezes, quando não há uma padronização da escrita, acaba acontecendo falhas nos textos, como ela pode ser composta por diversos vendedores ou diversos atendentes, então pode haver falhas. Lembrando que isso aqui é uma situação hipotética. Então, assim se faz para depois entrar na etapa de brainstorming ou brainwriting, que eu vou explicar na aula